Olá, meus amigos! Jane Costa, trazendo luz da racionalidade. O canal aqui também é informativo. Meus amigos, vou mostrar uma matéria aqui nesse canal, o que pensa um homem chamado Freud sobre a religião. Freud foi um homem criado numa família judaica. Ele nasceu no ano de 1856. Como eu disse, Freud nasceu numa família judaica, ou seja, Freud cresceu numa família judaica e nunca seguiu a fé. Veja o que diz Freud sobre a religião. Veja a matéria. Freud não via a religião apenas como uma instituição, mas como um sintoma da psique coletiva. Em obras como O Futuro de uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo, ele argumentou que a crença no divino é um mecanismo de defesa, uma tentativa de escapar da incerteza e da angústia da existência. Para ele, os deuses eram projeções de nossas carências emocionais, figuras paternas idealizadas que oferecem proteção e consolo. A religião, em sua análise, não era uma verdade revelada, mas uma criação do inconsciente para aliviar a ansiedade diante do caos da vida. Sua crítica à fé não era mero racionalismo seco, mas uma investigação sobre por que a humanidade se apega tanto à ideia de um ser supremo. Freud não se preocupava em provar ou refutar a existência de Deus, mas sim em compreender a função que essa crença exerce na mente humana. E sua conclusão não foi otimista. Para ele, a religião era uma ilusão, mas não no sentido banal de um engano qualquer. No campo psicanalítico, ilusão significa um desejo inconsciente projetado na realidade. Em O Futuro de uma Ilusão, ele explica que as crenças religiosas não surgem da razão ou da evidência, mas da necessidade psicológica de se sentir protegido. A humanidade, dizia Freud, encara um mundo imprevisível, repleto de perigos e sem garantias. A natureza é indiferente, a morte é inevitável e a existência não oferece respostas definitivas. Diante desse cenário, a mente busca uma figura de autoridade para oferecer segurança. O mal-estar na cultura, Freud foi além. Comparou a religião a um transtorno obsessivo-compulsivo. Assim como uma pessoa neurótica desenvolve rituais para aliviar sua ansiedade, lavando compulsivamente as mãos, contando objetos ou repetindo frases, a humanidade criou rituais religiosos para lidar com seus medos mais profundos. Orações, sacrifícios, normas morais rígidas e cerimônias sagradas seriam expressões dessa compulsão coletiva. A semelhança entre religião e neurose não era um mero jogo de palavras, mas uma análise baseada na dinâmica do inconsciente. Para Freud, os dogmas religiosos atuavam como mecanismos de controle sobre os impulsos mais primitivos da psique humana. O pecado, a culpa e o castigo divino eram formas de repressão que mantinham certos desejos sob controle, não porque fossem intrinsecamente ruins, mas porque a sociedade dependia dessa contenção. O problema, segundo ele, é que esse controle gerava um mal-estar constante no indivíduo. A religião, ao invés de libertar, aprisionava a humanidade em um ciclo perpétuo de repressão e ansiedade. A repressão dos impulsos não os extingue, apenas os oculta sob véus de racionalização e temor. O crente não deixa de sentir, deseja raiva ou ambição, mas precisa mascará-los sob o discurso da moralidade e da culpa. Como a religião impõe normas absolutas e inquebrantáveis, o indivíduo se vê preso em contradição. Quer o que não deveria querer, luta contra si mesmo e muitas vezes carrega uma culpa que o paralisa. Freud não viu nisso uma elevação espiritual, mas uma patologia cultural que mantém a humanidade em perpétuo conflito interno. Para ele, a religião não apenas reprime os impulsos individuais,
mas também age como um instrumento de controle social. Em O Futuro de uma Ilusão, expõe como a fé foi usada historicamente para moldar o comportamento e preservar a ordem nas sociedades. Os dogmas religiosos não são apenas crenças pessoais, mas estruturas de poder que definem o permitido e o proibido, justificando a obediência pelo medo e pela esperança. A promessa do céu e a ameaça do inferno são os mecanismos psicológicos mais eficazes já concebidos. Diferente das leis humanas, que podem ser questionadas e reformuladas, as normas religiosas são apresentadas como imutáveis e absolutas. Não se pode debatê-las sem cair em heresia ou pecado. Freud enxergou nelas uma forma sutil, porém profunda, de dominação. Se as pessoas acreditam em uma entidade onisciente que vigia cada ato, não precisam de polícia ou prisões para serem controladas. A religião torna a autocensura mais eficaz que a repressão externa, pois instala um juiz na mente de cada crente. Esse controle não apenas restringe comportamentos, mas molda identidades. A religião não apenas dita ações, mas também pensamentos, sentimentos e medos, determinando o que é sagrado ou profano, certo ou errado. Para Freud, isso impõe um custo psicológico enorme, pois reduz a autonomia do pensamento crítico. Se tudo já foi decretado por uma autoridade superior, buscar a verdade torna-se um ato de insubordinação. Em uma cultura fundamentada na fé, questionar a religião não é apenas duvidar de um dogma, mas desafiar a própria ordem social. Para Freud, a religião não só controla e reprime, mas também infantiliza o indivíduo. Impostas. Para Freud, a religião não apenas infantiliza, mas impede a liberdade genuína. Ele deixa claro que a fé não é só uma fonte de alívio, mas também um meio de submissão. Faz-nos crer que nossas ações seguem um desígnio superior, que nossa moralidade vem de regras impostas e que nossa salvação está em obedecer, não em questionar.